Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e você já sentiu, cara, a pessoa? Se sentiu distante emocionalmente em um relacionamento como se fosse difícil você conseguir se abrir ou confiar nas pessoas, mesmo quando você sabe que elas querem se aproximar de você, ou talvez você tenha se afastado de situações que exijam vulnerabilidade, porque teme ser rejeitado ou decepcionado. No conteúdo de hoje, vamos falar sobre um padrão de apego que muitas vezes passa desapercebido, mas que pode estar por trás da insatisfação dos nossos relacionamentos. O apego inseguro evitativo. Vamos juntos explorar aqui como que ele se forma, como que ele afeta as nossas conexões emocionais e, o mais importante, como começar a transformar esse padrão, permitindo que você construa relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. Se você se identificou com esse tema ou com algumas dessas situações, continue assistindo, porque hoje essa conversa pode ser um passo importante para a sua jornada de autoconhecimento e mudança. E já aproveito aqui a introdução para você deixar o like, porque esse conteúdo vai valer a pena. A teoria do apego proposta por John Bowlby e ampliada por Mary Ainsworth é um dos pilares fundamentais da psicologia que nos ajuda a entender os vínculos emocionais que formamos ao longo da vida. Esses vínculos não se limitam apenas à infância, obviamente, mas se estendem às relações que cultivamos na vida adulta, sendo determinantes para a nossa saúde emocional e para a qualidade dos nossos relacionamentos. Esse aqui é o segundo conteúdo onde eu falo sobre a teoria de apego. Se você perdeu o primeiro, onde eu falo sobre o apego seguro, corre aqui na playlist de teorias do apego que você vai encontrar esse conteúdo por lá, ou então só pesquisar pelo nome que você vai encontrar da mesma forma. Um dos padrões de apego mais complexos e muitas vezes mais difíceis de lidar é o apego inseguro evitativo. A compreensão desse tipo de apego é um passo importante para muitas pessoas que se sentem insatisfeitas ou frustradas em seus relacionamentos, muitas vezes sem saber o motivo dessa insatisfação. O apego inseguro evitativo é um padrão desenvolvido na infância, geralmente como resultado de interações nos quais os cuidadores que são distantes são indiferentes ou emocionalmente ausentes. Crianças que desenvolvem esse tipo de apego aprendem a não depender dos outros para atender às suas necessidades emocionais. Quando uma criança tem um cuidador que não está disponível emocionalmente, que não responde de maneira consistente às suas necessidades de afeto ou de proteção, ela se vê forçada a aprender a lidar sozinha com as suas próprias emoções. Ao longo do tempo, essa criança ela pode começar a internalizar a ideia de que não pode contar com ninguém e de que é mais seguro se afastar das suas próprias emoções e de qualquer possibilidade de depender de outro ser humano. Na vida adulta, essa adaptação inicial pode se transformar em um padrão de comportamento que se reflete nos relacionamentos amorosos, familiares e até mesmo profissionais. Adultos com o apego inseguro evitativo geralmente têm dificuldades em se abrir emocionalmente, em confiar nas pessoas ou em demonstrar suas vulnerabilidades. Eles podem parecer distantes ou indiferentes em relação às necessidades emocionais de seus parceiros, evitando discussões mais profundas sobre seus sentimentos ou qualquer situação que envolva intimidade. O medo de se aproximar emocionalmente de outra pessoa, que poderia resultar em rejeição ou abandono, pode levar esses indivíduos a se protegerem, criando uma fachada de autossuficiência que, na realidade, mascara uma grande solidão e insegurança interior. Esses comportamentos podem se manifestar de várias maneiras.
Um parceiro com apego inseguro evitativo pode, por exemplo, se afastar quando o relacionamento começa a se aprofundar emocionalmente, ou pode demonstrar um comportamento excessivamente racional e distante em momentos de conflito. Em muitas situações, ele pode até minimizar os sentimentos do outro por medo de uma exposição emocional que o torne vulnerável. Em alguns casos, essas pessoas podem nem mesmo perceber a profundidade do que estão fazendo e, em vez de se sentirem acolhidas ou amadas, se sentem sobrecarregadas pela ideia de que precisam de uma independência extrema, que acabam por prejudicar o próprio relacionamento. É muito comum cada pessoa que essas pessoas com esse tipo de padrão de apego se sintam insatisfeitas em seus relacionamentos, mas de maneira paradoxal, elas também podem se sentir aliviadas quando o relacionamento não demanda tanto envolvimento emocional. A busca pela segurança emocional é inconsciente, mas as estratégias para evitar o desconforto de se envolver profundamente podem ser muito prejudiciais para o crescimento do relacionamento. Esses indivíduos podem até sentir que estão em uma busca de um parceiro que, entre aspas aqui, não o sufoca. Mas, na verdade, eles estão mesmo evitando a vulnerabilidade, que é a base para qualquer vínculo genuíno e saudável. É importante ressaltar que, embora o apego inseguro evitativo tenha raízes na infância, isso não significa que seja algo imutável ao longo da vida. O processo de autoconhecimento e a psicoterapia podem ser ferramentas poderosas para transformar esse padrão de apego e melhorar a qualidade dos relacionamentos. A psicoterapia, especialmente, pode desempenhar um papel essencial nesse processo de sofrimento ou nesse processo de relacionamento, depende muito do caso. Uma vez que ela proporciona um espaço seguro e acolhedor para explorar essas questões. O psicoterapeuta, em outro ponto, atua como uma figura de apoio, permitindo que o paciente se sinta à vontade para confrontar suas dificuldades emocionais sem medo de julgamento. O primeiro passo para quem tem esse apego inseguro evitativo é reconhecer que existe uma dificuldade em se abrir emocionalmente e que muitas vezes isso está relacionado ao medo de dependência ou à crença de que não se pode confiar nas pessoas, independente de quem ela seja. A psicoterapia pode ajudar a pessoa a entender a origem desse medo e a desenvolver novas formas de se relacionar com seus próprios sentimentos. Trabalhar essa questão no contexto terapêutico permite ao paciente começar a desfazer as camadas de proteção que construiu ao longo dos anos, para então dar espaço à vulnerabilidade necessária para criar vínculos mais profundos e saudáveis. Durante o processo terapêutico, o paciente ele vai ser incentivado a confrontar os padrões de comportamento que o afastam dos outros e a refletir sobre o que o motiva a evitar essa intimidade. A psicoterapia vai ajudar o paciente a perceber que, embora a independência emocional possa parecer segura e confortável, ela também pode ser uma barreira para a construção de relacionamentos autênticos e satisfatórios. A relação terapêutica, que é baseada na confiança, também oferece a oportunidade de experimentar um vínculo emocional seguro e consistente, algo que pode ter sido ausente lá na infância. Esse modelo de relação pode servir como um espelho que, aos poucos, permite ao paciente entender como que ele pode estabelecer relações mais saudáveis e menos defensivas. Ao longo do tratamento, o paciente começa a perceber que os sentimentos de solidão e desconexão não são resolvidos pela distância emocional, mas sim pela capacidade de confiar e de se envolver mais profundamente com os outros. A psicoterapia
possibilita o desenvolvimento da autoestima, da autocompaixão e da capacidade de se vulnerabilizar de forma saudável. Perceba aqui, de forma saudável. O terapeuta também trabalha com o paciente para ajudá-lo a ressignificar as experiências do passado que o levaram ao desenvolvimento dessa forma de apego, promovendo assim a cura emocional e a mudança de padrões de comportamento. Além disso tudo, cara pessoa, esse processo terapêutico permite que o paciente desenvolva habilidades para lidar com os conflitos nos relacionamentos de uma maneira mais saudável e assertiva. O indivíduo começa a aprender a comunicar suas necessidades emocionais de forma clara e a estabelecer limites saudáveis, sem se sentir totalmente ameaçado pela proximidade emocional. O apego seguro, que é o objetivo final desse processo terapêutico, lá no final, pode ser alcançado quando o paciente aprende a confiar nos outros e, mais importante ainda, a confiar em si mesmo e nas suas emoções. Para aqueles que se sentem insatisfeitos em seus relacionamentos, especialmente se identificam com os padrões de distanciamento emocional ou dificuldades em lidar com a intimidade, a psicoterapia oferece um caminho de transformação. Ao trabalhar os traumas do passado, desenvolver novas formas de se conectar e construir relações mais autênticas, a pessoa com apego inseguro evitativo pode romper as barreiras emocionais que as limitam à sua capacidade de ser plenamente feliz em seus relacionamentos. A mudança é possível e a psicoterapia é uma das ferramentas mais poderosas para ajudar essa pessoa a construir uma vida emocional mais rica e gratificante. Nós estamos chegando aqui ao final desse conteúdo de hoje e eu espero que tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o apego inseguro evitativo e como ele pode impactar os seus relacionamentos. Lembre-se que, embora esse padrão de apego tenha raízes lá no passado, a boa notícia é que não precisa definir o seu futuro. A psicoterapia ela pode ser uma ferramenta poderosa para transformar esses padrões, permitindo que você se abra mais para relações profundas e saudáveis. Se você se identificou com o conteúdo que aqui foi discutido, não tenha medo de procurar ajuda e investir no seu autoconhecimento. Afinal, todos merecemos viver relacionamentos plenos e autênticos. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu te peço que deixe aqui o like, que compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que também podem se beneficiar e inscreva-se aqui no Astamente para você ter mais temas e acompanhar novos bate-papos dessa jornada de crescimento pessoal. A sua participação ela é muito, muito importante para a gente manter essa conversa ativa, mesmo depois que o conteúdo já tiver encerrado. Muito obrigada por me acompanhar aqui até o final e até a próxima. Espero por você. Tchau, pessoal!